Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Conversa com Propósito. Meu nome é Ana Victoria e hoje estou aqui com o Afonso. E hoje vamos falar de um tema muito legal, que é sobre devocional. Para você que já se esqueceu muitas das vezes ou deixou para trás, ou pela correria do dia a dia, deixou de fazer o seu devocional, hoje nós vamos dar algumas dicas práticas para você continuar fazendo esse momento com Deus. E para isso, Afonso, vai a primeira pergunta para você. Por que fazer devocional? Qual é o motivo? Por que a gente precisa tanto fazer devocional todos os dias? Ana, o devocional sempre foi um tema muito cobrado, nas igrejas, nos cenários religiosos. Mas a ideia de fazer devocional é justamente você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Hoje a gente tem a questão do compromisso, né? Sim. Pense você tem tantas atividades no seu dia a dia. Quando você insere mais um compromisso, dá a impressão de que é algo pesado, de que é algo trabalhoso. Mas o sentido do devocional é totalmente diferente. É um sentido que tem que desenvolver algum senso de prazer, né? Uma necessidade pessoal de se desenvolver enquanto cristão e principalmente enquanto pessoa. E é assim, interessante que tem gente que gosta de fazer passo a passo. Não, primeiro a gente ora, depois lê a Bíblia, depois escuta um louvor. Mas a gente pode mudar, sabe? Porque para não se tornar algo monótono. Então, às vezes, a gente pode ler um livro. Um livro é muito bom, né? Num devocional. A ler a Bíblia e um louvor. E sempre não seguir uma regra, né? A segunda pergunta é como começar, né? Porque, assim, eu acho que tem muita gente que tem dúvida disso. Principalmente ler a Bíblia, porque tem gente que não sabe, meu Deus, eu leio do Novo Testamento primeiro, o Velho Testamento, e agora eu não consigo seguir isso, sabe? Então muitos adolescentes, jovens, adultos mesmo, hoje em dia tem esse problema. Eu queria saber de você, como começar isso? Essa pergunta é bastante interessante. A gente quando começa a dar aula na escola bíblica, geralmente a gente escuta muito, né? Afonso, o professor, como é que eu devo começar o devocional? Eu devo fazer devocional? O devocional é para mim, que sou novo convertido, é para mim que sou adolescente? É só para os adultos que emprega? E, na verdade, o devocional, ele não tem um passo a passo para poder se desenvolver, né? Mas no sentido de facilidade, de poder ser mais compreensível para aquelas pessoas que estão iniciando a leitura bíblica, a ideia é que se inicie pelo Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é onde você vai conhecer o ponto principal da Bíblia, Jesus. A vida de Jesus, como Jesus se relacionou, quais são seus ensinamentos para nós, né? E isso é uma problemática para quem chega na igreja, porque pensa que a igreja vai modificar a sua forma de viver, a sua forma de se relacionar. E esse contato direto com a Bíblia, principalmente com o Novo Testamento, vai lhe proporcionar essa visão da figura de Jesus se relacionando com as pessoas e você vai conseguir absorver seus principais ensinamentos. Eu lembrei agora há pouco que quando eu iniciei esse hábito de fazer devocional, foi muito interessante porque foi com um irmão, que já não está mais entre nós, o nosso saudoso José Ramos. José Ramos era um cara super didático, muito carismático, né? Conhecedor da palavra de Deus. E ele tinha isso muito impregnado em sua rotina devocional. Então, através desse exemplo, eu consegui absorver e isso se tornou interessante para a minha vida cristã e tem me feito conhecer um pouco mais do Senhor a cada dia. É verdade. E também a gente tem que entender que o devocional é um momento também muito de intimidade, né? Sim. Porque tem gente que às vezes acha que rotula muito falar com Deus, tem que ter aquela burocracia toda. Mas assim, a gente tem que lidar que Deus é o nosso amigo. E a gente pode ter uma conversa como eu tô tendo aqui com você, a gente pode fazer isso também, né? Então é muito mais fácil, principalmente para um adolescente hoje em dia, que às vezes eles ficam perguntando, meu Deus, como é que eu oro? Como é que a gente vai orar? Eu não sei orar e tal, tem dificuldade para isso. Então eu acho que o devocional já nos ensina isso, né? Essa intimidade. E eu quero, Afonso, que você me fale dicas práticas para o dia a dia, porque a gente sabe que o cotidiano, né, a escola, a faculdade, puxa muito da gente, né? Então, assim, eu queria saber algumas dicas práticas para a gente fazer ao longo do nosso dia. Perfeito. Eu vou tentar fazer aqui o ABC do devocional, se dizer assim. Eu acho que é interessante, em primeiro ponto, a pessoa separar em sua rotina um tempo de qualidade. Porque além de um compromisso que você está inserindo em sua rotina, e esse compromisso, quando eu digo, não quero dizer aquele compromisso que te gera algum tipo de peso, né? Eu acho que o relacionar-se com Deus tem que ser algo prazeroso. Então separe um tempo de qualidade, que você tenha de fato tempo específico para aquilo. Se for um caso, acorde um pouquinho mais cedo, 10 minutos mais cedo, e tenha aquele tempo reservado especificamente para você poder se relacionar com Deus. Primeira dica é essa. Segunda dica, referente à leitura da Bíblia, inicie pelos evangelhos. Porque os evangelhos vão lhe mostrar
diretamente, de uma forma muito didática, muito fácil de compreender a vida de Jesus. Sim. E através disso, certamente o Espírito de Deus vai trabalhando no seu coração e cada vez mais você vai se apaixonando pela palavra de Deus. Então, a segunda dica é essa. Comece pelos evangelhos, um capítulo por dia, se for o caso, eu acho que é o suficiente. E terceiro ponto, nunca encerre um devocional sem orar. Com certeza. É a chave, né? É a chave. Eu costumo dizer, Ana, que esse tripé, ele é eficaz. Tempo de qualidade, leitura do evangelho e um tempo de oração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, mas ela traz um certo sentido quando você passa a viver isso. E não tem como viver a palavra sem você também orar. É verdade. Então esse tripé vai lhe impulsionar a experimentar, viver a palavra de Deus. Acredito que Jesus não trouxe apenas assuntos teóricos para a gente, né? Ame ao seu próximo, não adultere. Não é isso. Eu acho que além disso, ele quer nos levar para uma esfera mais profunda, de fato se relacionar como ele se relacionou, de amar como ele amou, e a cada dia indo sendo moldado através de sua palavra. E eu tenho uma dúvida também. Assim, tem gente que não consegue fazer o devocional pela manhã, porque a maioria das pessoas fazem pela manhã, né? Você é o primeiro momento do dia, você entrega a Deus. Só que às vezes só dá tempo de fazer uma oração rápida, aquela oração e tal, talvez ler um capítulo da Bíblia, não dá para se aprofundar muito. E às vezes na minha rotina acontece isso. Então o meu melhor momento de qualidade é no final do dia, da noite, assim, quando eu já acabei tudo, e aí eu sento, aí eu sei, agora eu posso orar sem ninguém tá perturbando, agora eu posso orar sem ter compromisso correndo. Assim, é algo errado? Tipo, a gente deixar pro final, tem que realmente fazer no início, tem esse protocolo? Eu acredito que não. Eu acho que quanto mais a gente desburocratizar a devocional, mais prazeroso, mais fácil fica de você se habituar a isso. Inclusive, eu também sou desse time, tá? Do devocional à noite. Porque pela manhã, geralmente, quando a gente acorda, lógico, você tem seu tempo de oração, antes de sair para suas atividades. Mas à noite parece que o devocional, pelo menos para mim, causa um tempo mais tranquilo, que eu não estou em tanta correria do dia a dia, consigo me concentrar melhor. E outro ponto importante sobre isso, Ana, por vezes existe uma autocobrança sobre o devocional, né? Pessoas costumam falar assim, eu penso em fazer devocional, inicio um dia e paro, aí daqui a 2 dias eu volto a fazer. Olha, eu acho que o quanto mais frequente você conseguir ser, melhor. Lógico que se for diário, ótimo, mas se você consegue fazer um dia sim, um dia não, 2 dias sim na semana, inicie de acordo a sua capacidade, né, de tempo. Porque certamente a partir daí, desse passo inicial, você vai criar um hábito de poder fazer com que isso se torne dia a dia. Eu digo isso por quê? Porque é comum a gente tornar fardo aquilo que deveria ser extremamente prazeroso. Com certeza, é verdade. E questão de livros, Afonso, sabe? Porque eu gosto muito de ler, creio que muitos adultos, jovens e adolescentes também gostam. Então, assim, você acha que é bom envolver no devocional? Você acha que é essencial? Você tem alguma recomendação de alguns livros pra gente? Olha, eu gosto muito de ler, e inclusive leio diversos temas de livros, né? Referente a devocional, eu consigo desenvolver bem na compreensão bíblica apenas com um texto bíblico. E tenho outros materiais de apoio, que é um comentário bíblico, que é algum livro histórico que consiga me explicar um pouco melhor aquele cenário. Mas hoje, no tempo da informação, eu acho que para quem está iniciando e sente algum tipo de dificuldade, é super útil um livro, né? Hoje você tem aí livros voltados para devocional diário, né? Tem um que é super famoso aí, que é o Café com Deus, né? Então, assim, se for o caso de você utilizar, você percebe que isso vai facilitar a sua jornada com Deus, se torna super útil. A gente pode trazer também futuramente livros, sugestões de livros que são super bacanas para esse contexto devocional. Pronto. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso Conversa com Propósito. Que vocês possam pegar essa dica aí, porque para você ter uma intimidade com Deus,
você tem que primeiro tratar ele como um amigo. E para você ter essa amizade com ele, você primeiro vai ter que ter um relacionamento. Então o devocional vai ser essencial para você e para essa caminhada, e que vocês possam conseguir pegar essas dicas e botar ao longo do dia. Não torne esse fardo pesado. Continue, mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que o seu dia a dia esteja atrapalhando, mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ouvir um louvor e principalmente de orar. Obrigada, Afonso, pela sua presença. Foi muito essencial aqui e que Deus te abençoe. Amém.